Você já ouviu falar em doença de Crohn? É uma doença muito séria, viu, gente? E que causa muita vergonha e constrangimento também quando o paciente chega a ter que usar aquela bolsa de colostomia. Eu convidei a doutora Patrícia Kurihara, que é gastroenterologista, para tirar todas as nossas dúvidas sobre essa doença, né, doutora? Que entristece tanto as pessoas que têm, né? O que é a doença de Crohn, doutora? Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, obrigada novamente pelo convite. A gente que agradece. Então, a doença de Crohn, ela é uma doença que afeta todo o trato gastrointestinal, então desde a boca até o ânus, né? Ela é uma doença multifatorial, então que ela faz uma desregulação do sistema autoimune, né, por fatores ambientais, sejam eles ambientais, genéticos, né, familiares. Genético, e dietéticos também, né? Então, é uma doença multifatorial. E quais as causas dessa doença? Então, assim, é multifatorial mesmo. Então, as principais, assim. Tá. Então, assim, você pode ter uma alteração do seu sistema autoimune, né? Por desregulação, então, igual eu tinha falado antes, de fator genético, de problemas dietéticos, né? Fatores dietéticos que vão fazer uma alteração na flora do intestino e vai fazer uma inflamação nesse intestino. Não só no intestino, né? O principal acometimento seria o ilho terminal, né? Que é o final do intestino delgado, e o cólon, né? Que é o intestino grosso. Mas, igual eu te disse, ele pode acometer desde a boca até a região do ânus. Então, ele pode fazer feridas em todo o trato gastrointestinal. Entendi. E acomete mais homens ou mulheres, doutora? A doença de Crohn é levemente mais frequente em mulheres. E tem uma idade, uma faixa etária que ela é mais frequente também? Acomete mais adultos jovens, né, de 20 a 40 anos. Olha, a gente acha às vezes que é uma doença mais para as pessoas de idade, né? Mas não é, mais jovens mesmo. É mais jovens, né? Mas também a gente fala que ela tem uma incidência bimodal, né? Então ela pode acometer pessoas mais velhas, né? Mas a principal faixa etária é dos 20 aos 40 anos. E qual que é a diferença entre aquela síndrome do intestino irritável? Tá. Então, a síndrome do intestino irritável, então, ela é uma doença funcional, né? Você vai ter as mesmas características em relação à clínica desse paciente, né? Você pode ter, na doença da síndrome do intestino irritável, você tem a diarreia, você pode ter alteração do hábito intestinal com diarreia e constipação, a dor abdominal, né? Só que na doença de Crohn, além dessas características, daí você teria também sintomas como febre, perda de peso, né? Uma diarreia mais prolongada, uma diarreia invasiva, com muco, pus e sangue, né? Entendi. E tem graus essa doença, doutora? A gente fala, assim, em graus no sentido no caso da gravidade, assim, tem uma penetrância maior, né? Nas doenças graves, da doença de Crohn, você pode ter formação de abscessos, né? Fístulas, pode ter perfuração também, levando aos casos igual dessas pessoas que falam que tem bolsa de colostomia, né? Você sabe que vão para cirurgia. O nosso convite, né, para a doutora vir aqui foi de um telespectador, o José Carlos, que assiste aqui a gente, e ele falou: Fernanda, eu sofro, e é uma pauta para você falar aí no seu programa. Eu achei bem interessante. Inclusive, ele falou que ele usa essa bolsa aí e até causa constrangimento, né? Vergonha, enfim. É uma doença séria, né, doutora? É uma doença séria, né? Ela, pela gravidade dela, né? E por levar esse paciente a uma alteração mesmo no estilo de vida dela, né? Tem implicâncias no estilo de vida dessa pessoa, no trabalho, né? Por conta da clínica desse paciente, que é principalmente dor abdominal e diarreia, né? Então, limita um pouco o dia a dia desse paciente, né? Se ela não tiver, lógico, controlada, né? Entendi. Agora, como que faz o diagnóstico disso? Existe algum exame que detecte a doença de Crohn? Sim. O diagnóstico, na verdade, ele é um conjunto, né, da clínica, né? E dos exames laboratoriais, né? E dos exames de imagem também. Então, o diagnóstico, assim, a principal forma de diagnóstico nossa seria a colonoscopia, né? Com biópsia, que daí, na alteração do anátomo patológico, né, alterações específicas, a gente faria o diagnóstico da doença de Crohn, junto com o quadro clínico desse paciente, né? Agora, qual profissional, o telespectador que está se identificando com esses sintomas em casa, deve procurar, doutora? É um gastro mesmo? É um gastro mesmo, né? Nos casos das doenças penetrantes, que eu te falei que são as doenças mais graves, que evoluem com fístula, abscesso e perfuração do intestino, aí a gente tem o auxílio
do cirurgião do trato gastrointestinal também, né? E é transmissível? Não, não é transmissível, né? Igual eu tinha comentado anteriormente, como tem uma desregulação do sistema autoimune, então é do próprio paciente mesmo, essa desregulação, né? Que eventualmente pode ter, assim, uma associação com a história genética desse paciente, muitas vezes algum familiar já tem, né? Ou se não, ou mesmo esse paciente pode ser o primeiro da família, né? Uma mutação genética, que esse paciente vai ser o primeiro da família, da linhagem dessa família a ter essa doença inflamatória intestinal. E tem cura, doutora? Cura ainda não temos, né? A gente tem um controle da doença, né? Então, assim, é importante o tratamento dela contínuo, de forma contínua, é igual um diabetes, uma pressão alta, né? A gente tem que, assim, a doença ela fica controlada, né? Desde que a gente faça o tratamento dela de forma contínua. Por quê? Porque a doença de Crohn, ela é uma doença que ela vem em surto e remissão, né? Então, a gente nunca sabe quando esse paciente vai ter o próximo surto, né? E nem quanto tempo vai durar a remissão. Né? Então, por isso a importância do tratamento de forma contínua. E estando fazendo o tratamento, a pessoa consegue viver com uma qualidade de vida bacana. Isso. No caso desse telespectador, né, ele já teve um quadro mais grave, né? Então, aí teve essa bolsa de colostomia, teve essa intercorrência, né? Muitas vezes, dependendo da parte que foi retirada, dá até para reconstruir o trânsito intestinal e ele, né, levar uma vida normal, né, que a gente diz, né? Então, assim, nem tudo está perdido a partir da hora que ele tem que usar a bolsa. A bolsa. Muitas vezes dá para tentar reconstruir esse trânsito, né? Vai depender muito da gravidade da doença e de como vai estar essa inflamação desse intestino, né? E pode evoluir para um câncer, por exemplo, doutor? Sim, pode evoluir para um câncer, né? Assim, mais do que numa população normal, que não tenha nenhuma doença de intestino, né? Porque se a gente levar em consideração que esse intestino é um intestino que é mais agredido, mais inflamado, né? Você pode ter uma alteração, né, nas células desse intestino, levando ao câncer de intestino mesmo. Pessoas que têm o intestino muito preso, pode ser um fator de risco para ter a doença de Crohn? Não, daí não tem muita relação, né, a constipação, né? Não, nada a ver. Não tem, assim, diretamente não, né? Pode ser que, assim, igual eu te falei, como ela é multifatorial, então, de repente, por conta de fatores dietéticos, que daí leva esse paciente a ter um quadro de intestino mais constipado, né? Em contato mais com esses alérgenos, com essas substâncias dentro do intestino, aí poderia, sim, levar, assim, um gatilho, né? Para desenvolvimento da doença. Mas o importante é que tem tratamento, tem e a pessoa consegue levar uma vida saudável, né, doutora? Sim. Mas é legal as pessoas ficarem atentas a isso, porque às vezes acham, é uma diarreia, é uma constipação, é uma dor, mas daqui a pouco passa e vai passar. Depois vem outra crise, não é nada, né? Então é legal, assim, perceber o que está com isso, já procura um gastro de uma vez, né? Exato, principalmente aqueles pacientes com diarreia crônica, né? Então, diarreia crônica são aqueles pacientes com mais de um mês de diarreia, né? E com quadros de diarreia, assim, várias vezes por dia mesmo. Diarreia que a gente fala invasiva, que tem muco, pus, sangue, né? Já tem que acender uma luzinha ali para procurar um médico, né? Para fazer o diagnóstico de forma correta. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutora Patrícia Kurihara aqui com a gente. Obrigada. Obrigada.